Salve galera do canal Futemagic, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E como você já deve ter visto aí no título, na thumb, o vídeo de hoje será sobre o top 11 ou top 22 com titulares e reservas do Brasileirão 2023, os melhores na minha visão, na minha opinião. Então já deixa seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Is it okay if I'm to say I'm catching feelings from all the dealings? Am I astray? What do you say? How are you feeling? Is it the same? I hope you're not planning to waste my time. To my surprise, that was. Então galera, já de início eu vou falar aqui minha lista, minha opinião, né? Vocês podem deixar a opinião do top 11 de vocês nos comentários. E a minha opinião vai ser relevante a características, pelo que eu vi e etc. Nesse Brasileirão de 2023. Então, bora lá. Bem, para começar com os goleiros, eu vou começar com o Everton, o goleiro do Palmeiras. O Everton já vem sendo um destaque do Brasileirão desde 2016, 2017, onde ele já atuava pelo Atlético Paranaense. Creio que o Everton está na minha lista e está como titular pelas suas grandes características, como saída de bola, com as mãos e com os pés, que é muito boa. Ele é muito bom em defesa de pênalti, defesa de falta, defesa em 1x1, né? Contra o atacante, contra meia, frente a frente no gol. Ele se sai muito bem e creio que nesse Brasileirão ele pode ter acabado levando alguns gols e etc, mas muito mais pela fase do Palmeiras, mas isso não é relevante nesse vídeo. O Everton é um grande goleiro, está sempre recorrente e convocado para a seleção brasileira, e veio que ele está nessa lista é muito mais pelo futebol que ele apresenta e pela média que ele sempre apresentou nesses anos. Desde 2016 ele sempre manteve uma média de defesas, médias de atuações ótimas e que merecem uma relevância nesse vídeo. Então por isso que ele está no meu top 11 como titular, goleiro titular. E muito também pelas suas características que eu já citei, além de outras, como pode ser citado a sua confiança, que o time mantém uma confiança muito boa nele. Ele também tem uma ótima entrega, apesar de sua altura não ser aquela perfeita para um goleiro. Tipo goleiro atuais que sempre a galera sempre exalta os goleiros com 2 metros, com 1,90 m e poucos. O Everton tem menos de 1,90 m e consegue ter uma ótima entrega, uma ótima elasticidade para evitar o gol. Isso é muito importante para um goleiro com 1,88 m, que é a altura dele. Então o Everton, apesar da altura, a altura não incomoda ele, não incomoda as suas atuações. Então por isso ele está como titular no meu time ideal do Brasileirão 2023. Agora, seguindo para a zaga, creio que a minha zaga é unânime nesse Brasileirão 2023, que é o Léo Pereira e o Gustavo Gomes. Léo Pereira e Gustavo Gomes são bem parecidos, são ótimos em jogo aéreo e também são ótimos batedores, tanto de pênaltis como saída de jogo. Eles são ótimos, são basicamente ideais e são importantíssimos nas suas equipes. Quando, por exemplo, o Gustavo Gomes fica de fora, a zaga e a capitania do Palmeiras, eu sinto que fica um pouco vaga. Ele é um tanto quanto importante para o Palmeiras e creio que, assim como os outros jogadores do Palmeiras, ele também é um ótimo importante, uma ótima peça na zaga do Palmeiras e é essencial em todo jogo o Gustavo Gomes está. Além de suas características como saída de bola, jogo aéreo, batedor, digamos assim, pró de pênaltis, além de um líder excepcional, o Gustavo Gomes merece sim estar nessa lista. Além de manter sua bela fase, assim como citei o Everton, tenho que citar o Gustavo Gomes. Já o Léo Pereira, também basicamente as minhas características para jogar era boa saída de bola. E também o Flamengo sente muito quando ele não está em campo. Muito por conta dele ser uma presença na zaga muito importante. Ele tem um bom desarme. E assim como o Gustavo Gomes, ele tem uma liderança na zaga. Ele pode se considerar um líder na zaga do Flamengo. Por isso eu ponho eles na mesma posição, por serem zagueiros e também por serem basicamente iguais exercendo suas posições, exercendo seus cargos na equipe, tanto do Palmeiras como do Flamengo. O Léo Pereira tem que estar nessa lista, muito parecido. Creio que se o Palmeiras, o Flamengo não tiverem eles em campo, vai ser uma grande perda para ambas as equipes. Então por isso que eu ponho isso nessa lista, assim como as reservas também são essenciais, mas já vamos chegar lá. Agora, laterais, tanto esquerda como direita, é uma boa decisão. Na lateral esquerda, já na lateral direita,
são apenas os que sempre se mantêm. Creio que apenas um ou dois novos laterais direitos se enquadram nessa lista. Mas vamos começar pela lateral direita, né? O lateral direito escolhido foi o Fagner. Além da sua entrega raça em campo pelo Corinthians, ele tem uma boa relatividade de jogos, uma média incrível, tanto de assistências, desarmes, passes certos, cruzamentos. O Fagner é um lateral completo, creio eu, um lateral completo, tanto ofensivamente como defensivamente. Então por isso tem que estar no meu top 11 do Brasileirão, por sua regularidade. Apesar de terem vindo diversos laterais direitos no recorrer dos anos, o Fagner sempre se manteve no top 2, top 3 da lista por laterais direitos. Ele nunca saiu da lista dos laterais direitos, assim como o seu reserva desde que chegou. Mas, como já disse, vamos já chegar lá. O Fagner, ele tem uma boa média de regularidade nos jogos do Corinthians e é também um líder na zaga. Ele é como se fosse um dos principais líderes da zaga do Corinthians. Assim como o Cássio é por o Corinthians, o Fagner é na linha defensiva. Ele é o principal líder e sem ele o Corinthians perde muito, como já podemos ver na sua época de lesão, de muitas lesões, que foi a época de 2020 e 2021. Então, nesse ano, a gente está mantendo uma boa regularidade, tanto das possíveis lesões que ele não teve, graças a Deus, né? Ele não teve nenhuma lesão e manteve sua boa média, assim como os decorridos dos anos do auge do Corinthians. Nesse ano o Corinthians começou muito mal, mas o Fagner continua sendo o melhor jogador da parte defensiva do Corinthians, na minha visão. Já pela lateral esquerda, é um recém-chegado, né? Um recém-chegado que chegou em 2022, se eu não me engano, que foi o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas nessa temporada é uma temporada, uma fase incrível, excepcional, incrível. O Ayrton Lucas é tão bom ofensivamente como defensivamente, assim como o Fagner. Eles são bem parecidos. Viram que eu escolhi alguns jogadores bem parecidos, né, em decorrer das posições defensivas. E o Ayrton Lucas, além de entregar muito no ataque, entrega muito na defesa. Com boa velocidade ainda, ele quase atingiu o recorde de velocidade no futebol. Ele no jogo contra o Cruzeiro, se eu não me engano. E então o Ayrton Lucas é um ótimo lateral, já foi até convocado para a seleção nesse ano, então o Ayrton Lucas merece sim estar nessa lista. Muito pela sua entrega, tanto no ataque como na defesa, com bons desarmes, bons cruzamentos, bons passes. Ele é uma peça essencial para o Flamengo, e também o seu reserva no Flamengo, Felipe Luiz, é uma peça essencial. Mas creio que o Ayrton Lucas é a peça principal do Flamengo atual, junto com demais jogadores. Então creio que não há um líder, não tem a peça que o Fagner tem como líder, mas creio que a peça no esquema tático do Flamengo, o Ayrton Lucas é excepcional. Já partindo para a volância, creio que tem muitos poucos primeiros volantes nesse Brasileirão 2023 que podem se enquadrar no top 11. Tipo assim, não é desmerecendo os outros. Creio que para estar no top 11 tem que ser tops melhores, né? Tem que ter uma boa regularidade na minha visão. E por isso que eu vou pôr o André do Fluminense. O André do Fluminense, ele é um primeiro volante com boa marcação, boa perseguição dos meias atacantes. Ele sempre está lá para marcar os meias atacantes, os meias laterais, etc. O André tem uma boa regularidade de desarmes, passes certos. Ele tem uma ótima saída de jogo, tanto que apoia os zagueiros do Fluminense na saída de jogo do Diniz, que é um tic-tac, né, do Diniz. Ele produz muito, tanto ofensivamente, em armar jogadas, quando chegar perto da área, chutar e etc., tanto defensivamente na saída de jogo, nas marcações e desarmes. Ele ajuda muito a zaga do Fluminense e creio que ele é um essencial volante para a continuidade de uma boa fase do Fluminense, como foi no ano passado e como foi no início desse ano. O André é essencial para marcar grandes jogadores, e até mesmo com o Ayrton Lucas, que foi convocado para a seleção de 2023 do Brasil, né? E também merece estar nesse top 11 ideal do Brasileirão 2023 pela sua regularidade em tudo que já citei aqui e muito mais que ainda poderia citar, como podemos citar sua velocidade, que é muito boa para um primeiro volante, uma velocidade que pode acompanhar qualquer até mesmo lateral, como o Ayrton Lucas. Ele pode, se o Ayrton Lucas avançar e ele precisa marcar como um meia lateral, o André vai marcar, ele vai atrás da bola, vai buscar a bola e é um ótimo primeiro volante de marcação e por isso está no meu top 11. Já o meu meio de ligação, apesar de suas lesões, é o Renato Augusto. Ele é excepcional. Apesar de suas lesões,
o Renato Augusto consegue manter sua média voltando de lesões incrível. Ele volta de lesão, parece que é igual vinho, fica melhor. Ele volta de lesões e é o cara que chuta de fora da área, é o cara que dá assistência do Corinthians. Então por isso ele tem que estar nesse top 11 ideal. Tem, além de suas características, como já sei, assistências, ótimo passe, ótimo cruzamento, ele tem um ótimo chute de fora da área que pode se enquadrar em qualquer equipe. E pode ser tipo um atacante, um meia mais ofensivo, mas ele atua também muito bem na marcação. Na hora de perseguir os outros meia atacantes, os outros meias, ele consegue ter uma ótima média de desarmes e também uma ótima média de evolução, de manter a posse de bola e distribuir os passes. O Renato Augusto é um meia completo e apesar de suas lesões que atrapalham um pouco, ele quando volta é essencial. O Corinthians consegue transformar um Corinthians em outro time. O Corinthians sem o Renato Augusto perde meio que um pouco da criação do meio. Já com o Renato Augusto, o time é outro, é um time mais completo, um time mais robusto. Com o Renato Augusto, por isso merece estar no top 11 apesar de suas lesões. E apesar de suas lesões serem bastante meio que recuadas, né? Digamos assim, nas decisões de estar em outros times, de estar nos times das outras pessoas. No meu time ele merece estar apesar dessas lesões, apesar de não ter uma continuidade, regularidade igual os outros que eu já citei. O Renato Augusto, mesmo que não tenha essa regularidade, quando volta é essencial. O Corinthians é essencial para qualquer equipe que ele estiver atuando, tanto no passado como agora. Então o Renato Augusto merece sim estar nesse meu top 11. E bem, meus meios atacantes eu vou por dois meios atacantes. Não vou pôr no convencional 4-3-3, vou pôr nos dois meios atacantes. E meus dois meios atacantes serão Arrascaeta e Veiga. Assim como Léo Pereira e Gustavo Gomes, Arrascaeta e Veiga são meias completos, meias que sabem se movimentar bem, que sabem atuar no futebol atual. O Arrascaeta e o Veiga, creio que o Veiga é mais um do futebol atual, chute de fora da área, movimentação tanto para ponta, pronto, para o meio, como um atacante, como um falso 9. O Veiga é um cara bastante completo nesses quesitos que eu citei, além de suas assistências que são meio que plásticas e seus passes que são para deixar qualquer atacante na cara do gol. Além de uma temporada que ele teve em 2022 que foi praticamente perfeita, e na temporada de 2023 que ele está se recuperando seu futebol, apesar de ter tido uma lesão na coxa. Creio que o Veiga, apesar dessa perda de regularidade, ele está recuperando sua regularidade agora, né, na nova fase boa do Palmeiras. E quando o Palmeiras está em ótima fase, o Veiga é outro jogador. O Veiga é o principal jogador da equipe. E principalmente por não ter mais Scarpa e o Danilo do seu lado, o Veiga precisa ser esse cara essencial, esse cara ponto-chave do Palmeiras, e está tentando, está buscando, está, digamos assim, conseguindo ser esse cara principal. Além de suas belas batidas de falta e pênalti, ele consegue ser um meia mais completo, tanto como já citei, como que eu posso citar na permanência de posse de bola, que ele consegue fazer um bom papel igual o Renato Augusto, que é prender a bola, prender a atenção dos zagueiros e volantes que o marcam, e também se desmarcar muito bem por conta da sua velocidade. E como citei, ele ir para as pontas, ele consegue se desmarcar e atrair muito bem a atenção e merece estar nessa lista. E o Arrascaeta, creio que o Arrascaeta é meio que uma mistura do futebol moderno com o futebol antigo. Ele consegue ser os dois, no sentido que ele consegue ter uma movimentação do Veiga e ter mais uma posse parada igual a do Ganso, que eu posso citar nessa lista também. Ele consegue ter também suas assistências e seus passes plásticos, além de suas bolas enfiadas dentro da área muito boas, que conseguem atrair também uma marcação muito próxima para ele, assim como o Veiga. Ele consegue ser um meia mais completo na parte do futebol antigo do que o Veiga, mas no futebol moderno ele fica um pouco atrás ainda, mas nada muito grande e nem muito a ser uma comparação nesse vídeo, né? Porque essa não é a ideia desse vídeo. Então eu creio que eles devem estar na minha lista como os dois meus atacantes, porque eu não posso deixar um no banco e outro na reserva. Esses dois grandes jogadores, então põe eles no mesmo papel tático da minha equipe e também no mesmo posições, que são meus atacantes, que conseguem fluir muito bem entre as defesas e entre as pontas de qualquer equipe. Então, e principalmente nessas equipes, né, como Flamengo e Palmeiras, então eles merecem estar assim nesse meu top 11. E como eu botei dois meus atacantes, eu vou botar dois centroavantes, que serão Tiquinho e Vitor Roque, ambos com o estilo clássico de atacantes, né, que são de movimentação, de recuar, buscar a bola e também de uma
prender a bola e de fazer gols, que é o mais importante em qualquer equipe, né? E qualquer atacante. Então o Tiquinho consegue fazer um exemplar pivô, um pouco pivô maior do que o melhor, podemos se dizer, do Brasil, né? O pivô que qualquer atacante precisa ter, qualquer equipe precisa ter na equipe. Ele consegue fazer isso, então, ser um pivô completo, um pivô que faça passe, um pivô de futsal, né? O pivô que protege a bola e devolve para o meia que vai infiltrar dentro da área. O Tiquinho é um pivô clássico e creio que merece estar nessa minha lista, além de ser um pivô. Além de ser um pivô, ter suas capacidades como cabeceio, chute fora da área, chute dentro da área, entrada e chegada na área que impressiona qualquer zagueiro, que intercepta qualquer ação de zagueiro, no caso intercepta, se adianta qualquer zagueiro. Então o Tiquinho não é à toa que é o artilheiro do Brasileirão por conta dessas suas características, e um completo jogador, ele está nesse meu top 11. E Vitor Roque é um cara mais de velocidade, um jogador jovem que tem muito a evoluir, mas já está no seu estilo completo para atuar contra qualquer zagueiro do Brasil, qualquer zagueiro experiente do Brasil atualmente. Então o Vitor Roque consegue ter uma movimentação, uma ótima chegada na área, consegue completar suas jogadas e completar qualquer jogada do Atlético Paranaense. Também tem uma boa média, tanto de gols como assistência, ou seja, é um cara mais completo, um cara que consegue ter um completo tanto na velocidade, como no chute, como nos passes, e consegue ser o cara mais completo do Atlético Paranaense atualmente. Por isso, fecha o meu top 11 com Everton, Léo Pereira, Gustavo Gomes, Ayrton Lucas e Fagner na zaga. Na volância teremos André do Fluminense. Na meia de ligação tem o Renato Augusto. No meio atacantes tem Rascaeta e Veiga. E atacantes centroavantes tem Tiquinho e Vitor Roque. Agora dando uma passada rápida pela meu banco, né? Meu banco de luxo. Eu irei por 2 goleiros. O primeiro goleiro será Matheus Cunha e o segundo goleiro será Cássio. Cássio é experiente, perito em praticamente tudo. Creio que só não em saída de jogo, mas isso não se enquadra no papel de jogo, no papel tático dele. Então o Cássio é um goleiro completo na elasticidade nas defesas, em tudo que faz pelo Corinthians, além de ser um líder excepcional. E o Matheus Cunha é um perito, querendo ou não, em saída de jogo, pelo seu papel tático. Consegue ter boas e ótimas defesas elásticas e também ter defesas muito difíceis que estão salvando atualmente o Flamengo. Sem ele, o Flamengo não seria praticamente nada, assim como sem o Everton. O Palmeiras sem o Everton e o Corinthians sem o Cássio, né? Os zagueiros reservas, eu coloquei o Fabrício Bruno pela sua ótima velocidade, consegue cumprir tanto papel tático na lateral como na defesa, e também uma ótima saída de jogo. E o Cuesta pelo seu papel no Botafogo, que consegue ter uma ótima marcação, um belo papel tático aéreo, e também consegue se prender muito na marcação, consegue deixar qualquer atacante sem saída praticamente, e também tem uma boa saída de jogo. O meu lateral direito reserva, eu fiquei bem em dúvida entre Samuel Xavier e Rafinha, mas eu decidi pôr o Rafinha pelo seu papel tático no São Paulo, que consegue atuar tanto no lateral como na zaga em qualquer tática que o Dorival pôr. O Rafinha vai estar como essencial na saída de jogo do São Paulo. Ele consegue ter uma ótima saída de jogo, um bom chute de fora da área e ótimos cruzamentos que atuam muito bem com os atacantes e com os meias do São Paulo. E por isso que eu acho que o Rafinha, assim como o Fagner, ajuda muito, tanto na liderança como no papel tático do São Paulo. E o Fagner, por exemplo, no Corinthians. Já na lateral esquerda eu fiquei entre dúvida entre o Marcelo e o Marlon do Cruzeiro, mas eu vou pôr o Marcelo, porque quando o Marcelo joga, apesar de suas lesões, é igual o Renato Augusto, sempre volta melhor. Quando o Marcelo joga pro Fluminense, ele tem um bom papel tático, tanto ofensivo como defensivo, na saída de jogo, e consegue transformar o Fluminense em outra equipe. Outra equipe o Fluminense com o Marcelo, porque ele atua tanto como lateral, como vai fluindo pro meio. Então ele consegue transformar a saída e a posse de bola do Fluminense em outro mundo. Então o Marcelo consegue ser um cara mais completo, completo e essencial para o Fluminense quando tem ele em campo. E além de sua experiência, tanto no futebol europeu como no futebol BR, agora o Marcelo consegue entregar muito mais do que muitos laterais da Europa mesmo. Então o Marcelo é algo excepcional, mas assim está no meu top 11. Já meu volante reserva vai ser o Maicon do Cruzeiro,
Cruzeiro não, perdão, do Corinthians pela sua saída de jogo, pelo seu estilo de chegada na área com chutes dentro e fora da área, com um bom papel aéreo, mesmo sendo um cara muito, não sendo um cara muito alto, ele consegue ter um ótimo papel aéreo e ajudar o Corinthians. Já na minha meia de ligação é o Gerson também, pela sua presença no meio do Flamengo, pela sua presa de bola, né? Ele consegue prender muito bem a posse de bola e também distribuir o jogo com bolas enfiadas, bolas de infiltração, com bons cruzamentos, boa chegada na área e consegue ser um papel tático parecido com o do Renato Augusto, só que o Renato Augusto é muito mais importante, creio eu, para o Corinthians do que o Gerson é para o Flamengo, mas isso não deve ser comparado nesse vídeo. E nos meias ataques reservas eu vou pôr Ganso e Eduardo. O Ganso tem um grande papel tático, um meia do futebol mais antigo, um meia mais preso, mas que consegue distribuir muito bem o jogo e se adaptar ao futebol moderno, mesmo não tendo uma grande velocidade que o futebol moderno pede. O Ganso consegue ser tipo o Arrascaeta em comparações no papel tático do Flamengo. O Arrascaeta pro Flamengo, o Fluminense o Ganso pro Fluminense e consegue ser um ótimo meio atacante que distribui o jogo, distribui a posse de bola. Isso é excepcional para qualquer equipe. E o Eduardo é basicamente uma mistura de Veiga com a Arrascaeta. Consegue chegar muito bem na área, consegue distribuir muito bem o jogo, consegue muito bem prender a posse de bola. Então o Eduardo, se não fosse o Eduardo Tiquinho, não seria o goleador do Botafogo, creio eu. Além dos pontas ajudarem o Tiquinho, o Eduardo ajuda muito nas assistências, nas chegadas na área, etc. Então é excepcional meia para o Botafogo. Muitos podem me perguntar por eu não ter posto o Rames Rodrigues. Eu sei que o Rames Rodrigues tem um nome, mas creio que para mim ele tem muito ainda do que apresentado seu futebol no Brasil. Não é além do que ele fez no futebol europeu que ele pode se mostrar como fazer igual no futebol brasileiro. O Willian não fez isso. Alguns outros jogadores como o Ener Valencia do Internacional ainda não fez isso. Então eu acho melhor esperar um pouco para ver o que o Rames vai fazer no Brasil, para aí sim talvez por ir nessa lista. Então por enquanto eu fico com Arrascaeta, Veiga, Ganso e Eduardo, que já sim demonstraram que seu futebol vale a pena no Brasil. E meus centroavantes, creio que eu vou ir por na reserva Rony e Caleri. O Rony tem uma ótima movimentação por ter vindo da ponta e se transformado no centroavante, ou falso 9, podemos se dizer, no Palmeiras. Ele é um cara mais velocidade, um bom chute, tanto de dentro como de fora da área, e pelas suas chegadas surpreendentes na zaga adversária, e consegue ser um atacante quase igual ao Vitor Roque, só que com um pouco menos de fase de pivô, né? Porque o Vitor Roque é um atacante e o Rony era um ponta que vai se transformando em um atacante, um falso novo, um segundo atacante, etc. E o Caleri é um atacante com ótima finalização, ótima batida de pênalti, ótimo jogo aéreo. É um atacante que não tem aquele estilo de pivô, mas consegue se manter muito bem dentro da área com suas chegadas ao ataque, que favorece a equipe do São Paulo muito bem. Por isso, eu ponho eles como reserva do meu top 11, que ficou muito bom na minha visão, nas minhas opiniões. Espero que vocês tenham concordado. E esse ficou sendo o meu time do top 11. Vou relembrar aqui o meu time titular sendo o Everton, Léo Pereira, Gustavo Gomes, Fagner, Ayrton Lucas, André, Renato Augusto. E meias atacantes Rascaeta e Veiga, e as atacantes centralizados são Tiquinho e Vitor Roque. Com as minhas reservas sendo Matheus Cunha, Cássio, na zaga Fábio Bruno e Costa, lateral direito reserva Rafinha, lateral esquerdo reserva Marcelo, volante sendo o Maicon reserva, o meio de ligação reserva sendo o Gerson, os meus atacantes reservas sendo o Ganso e Eduardo, e os atacantes centroavantes reservas sendo Rony e Caleri. Ainda posso pôr aqui menções honrosas, como o Roger Guedes, que é um ótimo ponta, que se infiltra muito bem na área com suas chegadas, um ótimo chute de fora da área e dentro da área, com uma ótima batida de falta e pênalti. Um cara basicamente completo para o Corinthians, assim como o Renato Augusto. O Roger Guedes é bastante importante ao Corinthians. Também posso pôr como menção honrosa o Marlon, como já citei, e o Samuel Xavier, que são ótimos laterais com chegadas muito importantes ofensivas e bons desarmes defensivos, mas creio que o Marlon é um pouco mais defensivo e se enquadra muito mais no papel tático que o Ayrton Lucas pode se enquadrar no Flamengo. O Marlon se enquadra no papel tático do Cruzeiro. E creio que ficou assim a minha equipe
nas minhas opiniões e características que eu determinei para cada jogador. Espero que vocês tenham concordado, gostem da minha lista e deixem sua lista do top 11 ideal do Brasileirão 2023 aí na descrição. Então, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo.